A trágica história da vida real de Lee Majors. Apesar de se tornar famoso como um ciborgue aparentemente invencível na televisão, o ator Lee Majors sofreu uma série de ocorrências trágicas ao longo de sua vida que causaram um impacto dramático na estrela. Ele certamente experimentou muito mais dor do que seu icônico homólogo da televisão poderia ter na mesma situação. Lee Majors nasceu Harvey Lee Erie em 23 de abril de 1939, em um subúrbio de Detroit conhecido como Wyandotte. As dificuldades que Lee estava enfrentando em sua vida começaram antes mesmo de ele nascer. Como seu pai morreu apenas algumas semanas antes de seu nascimento. Embora isso possa ter sido trágico o suficiente, sua mãe morreu quando ele tinha 3 anos, após ser atropelado por um motorista bêbado. Como sua mãe morreu tão jovem, Lee afirmou que mal se lembra dela. Enquanto seus pais provavelmente tinham toda a intenção de criar um menino em seu próprio lar amoroso. Ele acabou tendo que ser criado por sua tia e tio. Além das mortes separadas de seus pais no início da vida de Lee. Ele ainda teve uma infância feliz com sua tia e tio amorosos. No entanto, a morte prematura de seus pais deixaria uma sombra negra sobre o resto da vida de Lee. Lee cresceu com sua tia e tio em Kentucky e acabou se tornando um notável jogador de futebol americano universitário. Ele era tão bom nos primeiros dias de faculdade que começou a ter sonhos de seguir uma carreira profissional no esporte. No entanto, infelizmente, eles foram encerrados após uma trágica lesão. Lee frequentou o Eastern State College em Richmond, Kentucky. E um jogador importante no time de futebol até sofrer uma lesão nas costas que o deixou paralisado por várias semanas. Após a lesão, Lee nunca mais conseguiu retornar ao seu status de estrela. No entanto, o treinador de teatro da faculdade gostou de Lee. E o convenceu a participar de uma próxima produção teatral. Isso levou Lee a se apaixonar por atuar e, eventualmente, a sua carreira de ator. Lee se casou com sua namorada de infância aos 21 anos. E os dois tiveram um filho que Lee deu o nome de si mesmo. Apesar de ter uma família pela qual é responsável, Lee correu o risco de transferi-los para Hollywood na esperança de encontrar sucesso como ator. A fim de sustentar sua família enquanto ele ainda lutava para encontrar papéis. Lee trabalhou para o Departamento de Parques e Recreação de Los Angeles. Felizmente, Lee não precisou lutar muito antes de alcançar um sucesso moderado na televisão. No entanto, sua esposa se divorciou dele e levou o filho de volta para Kentucky um ano antes de Lee pegar sua folga. Em 1965, ele conseguiu um papel na televisão western de Big Valley. O show provou ser um sucesso modesto, durando 4 temporadas. Posteriormente, Lee deu um papel no programa Owen Marshall, Counselor at Law. Eventualmente, ele trabalhou seu caminho até ser escalado como o protagonista titular em O Homem de $6 Milhões. O Homem de $6 Milhões seria originalmente um filme feito para a televisão. Mas os executivos tinham tantas esperanças no conceito que acabaram decidindo transformá-lo em uma série completa. O show foi um enorme sucesso entre as crianças em todo o país. E apresentou Lee como um ciborgue que combate o crime com força sobre-humana e invencibilidade. As crianças adoram o show, mas infelizmente resultou no trágico ferimento de uma criança que os inspirou a tentar uma manobra perigosa depois de ver o personagem de Lee fazer o mesmo na tela. Dado o relacionamento distante de Lee com seu próprio filho, o ator fica especialmente emocionado ao saber que uma criança próxima à idade de seu filho foi ferida em uma cena inspirada na atuação do próprio ator na televisão. Lee tremeu por ter sido forçado a se retirar de um evento agendado onde iria distribuir autógrafos para os fãs. Lee Majors casou-se com Farrah Fawcett no mesmo ano em que recebeu seu papel principal em The $6 Million Man. Farrah estava lá para dar consolo após a notícia da tragédia envolvendo o jovem torcedor. Felizmente, a criança conseguiu se recuperar de seus ferimentos graves após 2 cirurgias bem-sucedidas. No entanto, isso não impediu Lee de questionar se ele voltaria para uma segunda temporada da popular série. Na década de 1970, não era pouca coisa para um programa receber uma segunda temporada. Ainda assim, Lee não tem certeza se voltar para The $6 Million Man vale o risco de ter outro jovem fã envolvido em um trágico acidente como resultado de tentar imitar a intensa ação do show. Eventualmente, Lee decidiu voltar para The $6 Million Man. Mas só depois de ser prometido que o show seria menos violento.
Apesar da ligeira mudança de tom, a segunda temporada do programa provou ser ainda mais bem-sucedida do que a primeira. Isso levou a uma sequência bem-sucedida de 5 temporadas no total antes do show ser cancelado em 1978. O casamento de Lee com Farrah Fawcett foi seu segundo casamento. Mas apenas um dos 4 em que ele esteve envolvido até agora em sua vida. Os dois se casaram de 1973 a 1982 e eram um casal poderoso em Hollywood devido a seus papéis na televisão. Claro, Farrah provavelmente era um nome ainda maior do que Lee devido ao seu papel em Charlie's Angels. Isso é algo que Lee passou a se ressentir depois que The $6 Million Man terminou em 1978, quando Farrah acabou se tornando o ganha-pão dos dois. Esta foi uma grande parte das duas decisões de divórcio. Farrah morreu em 2009, mas não antes de ter uma longa e significativa conversa por telefone com Lee. Os dois não se falavam há mais de 2 décadas, e foi um adeus emocionante para os dois. Embora os dois não pudessem fazer o casamento funcionar na época, eles ainda mantiveram um respeito amoroso um pelo outro ao longo dos anos. Além de seus papéis notáveis em The $6 Million Man e The Fall Guy, Lee também teve muitos outros papéis memoráveis ao longo de sua carreira de quase 6 décadas. Comente abaixo para compartilhar se houver outra função da qual você se lembra de Lee. Ou se você ficou surpreso ao saber sobre a história trágica e a vida sombria do ator. Como sempre, curta este vídeo para mostrar seu apoio. E também se inscreva e ative o sino de notificação se quiser ser um dos primeiros a saber quando mais vídeos do nosso canal estiverem a caminho.